Primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês abandonaram os seus irmãos, não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo de Josué deu herança entre os seus irmãos desse lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima do Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, grande altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra eles. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos instrui nesse momento para que mais uma vez nós entendamos o que aqui está escrito. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que você, assim como eu, nós já nos deparamos com a seguinte situação: um mal entendido. Um mal entendido é bem constante nas nossas vidas, algo de errado que pensamos do outro, porque simplesmente ouvimos de outras pessoas e não fomos averiguar. A famosa fofoca. E aí, você começa a pensar mal do outro, a sua expectativa em relação ao próximo, ela baixa completamente. E numa outra situação, você olha e vê que não foi bem aquilo, o que aconteceu. Que as pessoas, quando falaram com você sobre ela, exageraram. E por causa daquele mal entendido, talvez você perdeu várias oportunidades de relacionamento com aquela pessoa. Numa certa festa de ação de graças nos Estados Unidos, esse feriado é muito forte lá naquela terra, o dono de uma empresa deu a cada um dos funcionários um peru para eles comemorarem com os familiares no dia de ação de graças. E nessa empresa tinha um funcionário que era solteiro, ele não tinha família. E os outros funcionários resolveram pregar uma peça nele.
vamos pegar esse peru dele, vamos trocar por alguma coisa, embrulhar esse peru, colocar no mesmo peso, no mesmo tamanho, vamos pregar uma peça nele e depois do feriado vamos ver no que é que vai dar. Acontece que esse homem levou o peru falso, ele estava no ônibus e ele viu um pai de família chorando, porque não tinha dinheiro para comprar um peru de ação de graças para a família. E fica pior, porque ele não resolve dar àquele homem. Ele resolve vender o peru àquele homem, num preço acessível e bem abaixo do mercado, para que o homem também não se sentisse tão humilhado. E aquele homem aceita, ele vende um peru por um preço bem irrisório. Aquele homem compra o peru e depois do feriado ele chega na empresa e os funcionários estão loucos para saber o que aconteceu quando ele abriu e viu que não era o peru. E aquele funcionário contou que vendeu o peru. Aqueles homens ficaram desesperados e todos juntos tentaram ir para o ponto de ônibus onde aquele homem desceu e tentaram achar ele, mas não acharam. Ninguém nunca mais ouviu falar desse pai de família. O que se transformou em uma frustração, não ter um peru para o dia de ação de graças, foi transformado em duas, né? Porque agora esse homem foi enganado e mais, pensou que foi roubado. Na verdade, a intenção daquele homem solteiro não era fazer aquilo. Um simples mal-entendido, uma simples brincadeira que gerou dois mal-entendidos e gerou uma grande frustração. Como um mal-entendido, irmãos, ele pode destruir a vida de pessoas. Uma simples imaturidade, talvez, de não resolver ou tratar um problema, pode levar outras pessoas inocentes que não estavam nem envolvidas com a confusão, sofrerem. E o mal-entendido aqui do texto não é por causa de um peru no dia de ação de graças, nem a origem desse mal-entendido começou com uma brincadeira. E se não fosse a sabedoria bíblica vinda do alto, essa história poderia terminar em guerra, poderia terminar num mal-entendido tão grande que inocentes não iam sofrer só por causa de um constrangimento, mas iriam sofrer com a morte, porque a guerra traz a morte. Irmãos, estamos chegando nos 3 últimos capítulos do livro de Josué, estamos aqui nos momentos finais, e essa sessão aqui, essa última sessão que se inicia no capítulo 22, nós chamamos de convocações. São convocações, são chamados aqui. Na verdade, esse é o trabalho final de Josué, que está no final da sua vida aqui, e ele vai convocar todas as pessoas, todos os setores aqui, das pessoas que ele trouxe para a terra prometida, a serem fiéis ao Senhor. Olha como isso é comum aqui. Veja o versículo 1, né? Josué chamou os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés. O capítulo 1, essas 2 tribos e meia que estão do outro lado do Jordão, elas agora podem voltar para suas terras, depois de lutarem com eles, mas eles são um foco aqui. Se você for, por favor, capítulo 23, versículos 1 e 2, vai dizer assim: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. E ele chamou todo Israel, e os anciãos, e os seus chefes, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhes disse, ele agora, o capítulo 22, 2 tribos e meias, o capítulo 23, todo Israel, e o capítulo 24, versículo 1, depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais. Então veja, são 3 público-alvos aqui, 2 tribos e meia, todo Israel e os líderes. São os 3 que nós vamos trabalhar nesse domingo e nos 2 próximos. Mas essa convocação é para quê?
Eu já falei, para que eles sejam fiéis, para que eles não abandonem o Senhor, para que eles abandonem o pecado e andem retamente. O refrão aqui, o que a gente pode resumir esses 3 capítulos, são os versículos 14 e 15 do último capítulo, do capítulo 24. Olha o que é que Josué fala aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 24. Vai dizer assim: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham os deuses do outro lado do Eufrates ou o Senhor. Essa é o que nós chamamos de convocação. E isso ocorre, irmãos, após o versículo 45 do capítulo 21, que vai dizer assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo que Deus determinou e prometeu para entregar ao povo das terras, Ele fez por completo. O capítulo 21 é o final do relatório, como a gente já viu. O que é que ele está dizendo? Eu fui fiel a vocês. Tudo o que eu prometi a vocês, eu cumpri. Agora, capítulos 22, 23 e 24, vocês devem ser fiéis a mim. O que eu quero em troca é fidelidade. Eu dou fidelidade. O que eu quero em troca é fidelidade. É isso que Deus requer de nós. Os primeiros 9 versículos que nós lemos aqui no capítulo 22 é o reconhecimento de Josué para com aquelas 2,5 tribos. Só para a gente recapitular, as 2,5 tribos ficaram do outro lado do Jordão. Moisés deixou eles ficarem. Eles não queriam ficar com as terras daquele lado do Jordão, que é onde estão as outras tribos. Mas Moisés disse: olha, vocês podem ficar com as terras, mas na hora de lutar e conquistar a terra prometida, vocês vão. Exatamente, eles fizeram. Eles ficaram 7 anos com aqueles irmãos para conquistar as 10 tribos. E agora, finalmente, capítulo 22, chegou a hora deles voltarem para as suas terras. Olha, agora vocês podem voltar para a tribo de Rúben, de Gade e meia tribo de Manassés. Vocês podem voltar para o território de vocês, mas Josué vai falar algumas coisas que eles deveriam cumprir aqui. Então, eles foram fiéis ao Senhor aqui, não é? E é interessante, irmãos, porque nos momentos, é engraçado isso, quando a gente pega a história de Israel, são nos momentos de paz e tranquilidade que Israel mais se perde. Você pode ver, nos momentos de guerra, nos momentos de grande aperto, Israel é fiel ao Senhor. Mas no momento de quando tudo está bem agora, eles venceram, eles estão na terra. Agora é só expulsar os inimigos, mas eles já conquistaram. É aí que Israel começa a se perder. E como é fácil, irmãos, isso a gente pode trazer para a nossa vida, como é fácil perdermos quando estamos ganhando. Por causa do nosso coração que não se contenta, da nossa natureza pecaminosa. Israel tinha acabado de dominar e possuir a terra. Mas aqui eles são recompensados, porque, como eu disse, eles passaram 7 anos lutando. Eles tiveram alguns momentos de declínio, a gente viu isso, especificamente 2 episódios. O episódio de Acã, quando ele rouba do Senhor e todo Israel vai perecer e vai cair lá perante Ai, Josué 7. E também eles são enganados pelos gibeonitas, porque não consultaram ao Senhor
diante daquilo, diante daquela proposta que os pagãos fizeram para eles. Mas entenda, são 2 episódios. Comparado a 7 anos de guerra, isso é muito pouco. Foram muito mais vitórias do que derrotas. Foram conquistas arrasadoras. O Senhor parou o sol para que eles ganhassem a guerra e derrotassem muitos reis naquele dia longo. Os pontos baixos aqui, comparado às vitórias de Israel, foram poucas. A fé de Israel, comparado a outras situações, como Israel estava firme no Senhor aqui, firme nas promessas, como nós contamos, comparado a Juízes, como nós estamos vendo. Olha, compare a história de Sansão que a gente viu hoje de manhã, não é? Compare ao que a gente leu em Isaías, está lendo em Jeremias, Ezequiel, Ageu, Malaquias. Israel nos tempos de Cristo, como os judeus estavam, como os fariseus tratavam Jesus. As inúmeras vitórias atestam a fidelidade de Josué e a fidelidade do povo. A gente pensa, como é que nesse estágio da história, como é que Israel aqui tão bem, ela vai se encontrar numa situação de Juízes, como a gente está vendo. Como é que ela chega nesse ponto, simplesmente por deixar a idolatria penetrar em Israel, penetrar na nação, penetrar na igreja. Israel não caiu por falta de instrução, é isso que Josué atesta, é isso que o Pentateuco atesta. Por falta de palavra, por falta de exortação da parte dos profetas. Juízes vai nos mostrar mesmo que ele sucumbe a vários inimigos. Por quê? Porque simplesmente Deus tira a sua proteção. Deus tirou a proteção. E aí os inimigos dominam mesmo. Primeiro, Josué exalta o passado e a obediência dessas 2 tribos e meia. É isso que Josué faz. Josué exalta a atitude deles. Olha, vocês não foram obedientes somente a mim. Primeiro, vocês foram obedientes a Moisés, vocês foram obedientes a mim e, consequentemente, vocês foram obedientes a Deus. E por causa disso, vocês terão paz. Mas, mesmo assim, existia a obrigação. Mesmo assim, vocês têm que obedecer, continuar em obediência. É isso que ele diz no versículo 5. Ele vai dizer assim: mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Veja como isso se parece com Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde a lei do Senhor. Tem um comentarista chamado Francis Schaeffer. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, o narrador, ele não exalta aqui o sentimento dessa cena, o sentimento dessa situação aqui. Veja, esses irmãos das 2 tribos e meia, eles estavam se despedindo dos seus companheiros de guerra. E provavelmente aqui, se não tivesse... É claro que eles voltavam ao tabernáculo para oferecer sacrifícios, mas aqui, eventualmente, um amigo ia para o lado de lá, o outro ia para o lado de cá, ia morar na sua terra. Eles não iam mais se encontrar, eles não iam mais ficar com um relacionamento como eles tinham, eles acampavam juntos. Eles ficaram 7 anos juntos, e agora eles vão ter que deixá-los. Essa é a ideia. Entendam, o Francis Schaeffer vai dizer assim, eles ficaram mais juntos do que qualquer soldado em qualquer guerra mundial. Foi muito tempo. Esse é o sentimento aqui. Nós provavelmente nunca mais vamos nos ver. Mas ele diz, olha, é uma tristeza, porque eles vão se separar desses companheiros de guerra, mas também é uma alegria. Por quê? Porque eles vão se encontrar novamente com os familiares. Eles vão rever a esposa, eles vão rever os filhos, eles vão para a sua terra de fato.
É fácil nós nos apegarmos com as pessoas. Esses soldados se apegavam uns com os outros. Imagina, eu vou me despedir do soldado que salvou a minha vida em guerra. Eu vou me despedir do soldado que provavelmente ali matou outro soldado que ia me matar. E agora nós provavelmente não vamos mais nos ver. Aquele que salvou a minha vida, mas também, por outro lado, tem uma grande satisfação e alegria, porque eles agora vão ver os seus familiares. Nos apegamos fáceis, irmãos. Nós saímos aqui, passamos um final de semana juntos e na segunda-feira a gente já está com saudade um do outro, né? Imagina 7 anos lutando uma guerra e vencendo juntos as muralhas de Jericó e vencendo juntos as muralhas de Hebron. Quantas situações aqui nós podemos captar o sentimento desses irmãos. E depois de todas essas recomendações, irmãos, o que vai acontecer aqui é uma decisão arriscada que eles vão tomar. Eles resolvem levantar um altar do outro lado do Jordão. Assim que eles voltam, olha a recomendação: obedeça ao Senhor, obedeça aos mandamentos de toda alma, coração, força. Assim que eles voltam, eles levantam um altar para o Senhor. Uma decisão, no mínimo, arriscada e que vai chegar aos ouvidos de Josué. E agora aqueles irmãos amados, eles se tornaram de uma hora para outra, versículo 12, eles se tornaram inimigos de guerra. Né? Inimigos aqui, homens dignos de repreensão. O que a gente deve entender aqui no primeiro momento, irmãos, é que não existe amizade, não existe amor nesse mundo que possa substituir o amor a Deus e o amor à sua palavra. Nada nesse mundo. Jesus, ele vai dizer, diz o Senhor: aquele que não deixa o pai ou a mãe por minha causa, esse não é digno de mim. As outras tribos do lado de Josué ouviram essa notícia terrível. Nós lemos aqui no versículo 10, quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Um altar além do altar que foi estabelecido em Siló, onde o tabernáculo do Senhor ali fixo foi levantado. Entenda, só para nós entendermos qual é a situação grave aqui. Outro altar não poderia ser levantado, só existe um tabernáculo, não existem vários. É verdade aqui que num determinado momento da história ele vai mudar de lugar, mas não é outro tabernáculo. Isso aqui é uma quebra direta ao culto do verdadeiro ao Senhor na época de Israel. Isso aqui é uma regra clara para apostasia. Se eles fizeram isso mesmo, se eles levantaram esse altar e eles estão lá adorando ao Senhor, eles viraram apóstatas, eles viraram inimigos de Israel. Essa é a triste situação. E olha, qual é a reação imediata? Vamos guerrear contra eles. Se isso é verdade, aqueles nossos amigos que nós passamos 7 anos com eles, viraram nossos inimigos. Essa é a reação. Vamos pelejar contra eles. Vamos esmagá-los. Somos maior número. Eles estão, entendam, irmãos, qual é o sentimento aqui? Eles estão temendo a ira de Deus. Para eles aquilo é um ato direto de guerra. Parece assustador aqui, não é? O imediatismo desses irmãos. Eles já vão para a guerra. Calma. Né? Já é uma atitude de guerra só porque levantou outro altar. Não é só porque levantou outro altar, porque isso aqui é apostasia. Apostasia. Eles já passaram pela situação de Acã. E aqui é citado, né? É citado Acã,
É citado Números 25, quando existe uma profanação lá no tabernáculo, na época, no episódio de Finéias, culto a Baal. Eles vão citar isso. O que foi que aconteceu com Acã? Acã, ele profanou a ordem do Senhor. Deus disse em Jericó, não é para pegar nenhum utensílio, é para queimar tudo. É para se desfazer de tudo. Acã, um dos soldados de Israel, pegou escondido. E o que foi que aconteceu? Na outra próxima guerra contra Ai, eles perderam. Inocentes morreram por causa disso. Pereceram por causa do pecado de um. O que é que eles entenderam? E veja, não é medo de Deus. No sentido de, Deus vai nos condenar. Não, é entender que eles estão diante de um Deus zeloso. Eles estão diante de um Deus justo. Não é ter medo de Deus. É simplesmente não brincar com Deus. Não testar Deus. Não tentar Deus. É o exemplo de Acã. Olha, quando um pecou, Israel toda pereceu. Muitos morreram, perderam a batalha porque um pecou escondido e ninguém sabia. Não é porque sabia e a gente encobertou, não. A gente nem sabia. E muitos pereceram. O princípio aprendido com Acã é demonstrado aqui. O pecado dele não é só sobre ele. Cai sobre todo Israel. Todos estaremos condenados. Muitos inocentes morreram por causa de Acã, toda a sua família morreu junto com ele, apedrejada, quando o pecado foi descoberto, não porque Acã contou, mas porque foi descoberto pelo Senhor e depois ele confessou, o Senhor revelou. E é isso, irmãos, esse é o princípio que foi aprendido pelo povo de Israel. A vida errada de qualquer um de nós não afeta apenas a mim, afeta a toda a congregação. Nós iremos sofrer os pecados uns dos outros. Como igreja, é isso que acontece, porque nós somos um corpo. Pense nisso, antes de pecar, antes de querer pecar. A gente vê isso no dia a dia. Quantos pastores, quantos líderes de igreja, até padres, eles tiveram seus pecados ocultos e eles acharam que ninguém nunca ia descobrir. Quantos escândalos a gente já presenciou, seja em área sexual, seja em termos de corrupção no meio da igreja, crimes terríveis sendo encobertos durante anos. De repente, aquilo que ele tinha certeza, ninguém nunca vai descobrir. Finalmente acontece. Um vídeo vazado, um áudio vazado, uma foto, relatórios escondidos, testemunhas. É engraçado quando um vídeo ou quando um áudio de uma pessoa dessas é descoberto, como ela está confortável em fazer aquilo ali. Como ela pensa que aquilo nunca vai vazar. Como ela pensa que aquilo nunca vai ser descoberto. Confiando nas pessoas que ela mandou o áudio, que ela mandou o vídeo. Como elas estão bem, como o pecado cega as pessoas. Afinal, foram tantos anos escondendo aquilo ali. E o que é que acontece? A igreja fecha, a igreja racha, decepções com a liderança da igreja, péssimo testemunho do cristianismo para o mundo, muito sofrimento, famílias sofrem, vidas são destruídas. Paulo, irmãos, ele se impressiona com a igreja de Coríntios. Paulo, ele enfatiza a arrogância, ele enfatiza a soberba dos coríntios em permitir que nada aconteça com o homem que estava dormindo com a sua madrasta. E ele vai dizer: eu em espírito, juntamente convosco, entrego ele a Satanás, para que a alma seja salva no último dia. Tirem esse homem do vosso meio.
Disse Paulo. Por que isso? Paulo sabia que isso ia trazer desgraça para toda a igreja. Esse é o princípio aqui. As circunstâncias de Josué 22 eram as piores possíveis. Imagina iniciar outra guerra depois de 7 anos de guerra. Que coisa terrível. E não é uma guerra contra o inimigo, é uma guerra contra a própria igreja do Senhor, é igreja contra a igreja. Não havia ira para uma guerra. Tirando isso aqui, não havia nenhum ressentimento do passado para uma guerra. Pelo contrário, só havia gratidão pelo que eles fizeram. Não havia motivo pessoal para uma batalha. Não havia mágoa. Nada justificava uma batalha. Eles eram companheiros de guerra, mas embora eles amassem esses irmãos, eles estão demonstrando com essa atitude que eles amam mais honrar a Deus. Eles amam mais honrar ao Senhor, muito mais até do que a própria paz que eles iriam começar a usufruir. Muito mais do que essa paz. Quem dera, irmãos, nós aprendêssemos essa lição hoje. Quem dera. Não deve existir comprometimento diante das promessas de Deus. A lei de Deus no nosso meio não pode ser comprometida. O que fazemos com um irmão que comete um grave pecado? Qual é essa aplicação que devemos fazer? 2 coisas devem prevalecer: amor e santidade. A decisão foi: vamos guerrear. Se eles fizeram isso, é guerra. Mas antes, sabedoria, amor, pastoreio. Eles vão mandar uma delegação. Olha, se esse for o motivo, se isso foi adoração, eles estão adorando do lado de lá, eles estão mortos. Mas a santidade de Deus precisa ser protegida, né? Entenda, com certeza aqueles irmãos ficaram decepcionados, eles choraram com essa situação aqui, mas eles vão enviar o que nós chamamos de uma delegação. Eles vão enviar um mini conselho ali, que vai averiguar, que vai investigar a situação. O que eles receberam foi uma notícia que estava correndo e chegou nos ouvidos de Josué. Mas agora eles vão enviar essa delegação. Essa aqui é uma demonstração tanto do amor quanto do zelo daquele povo. Eles fazem, irmãos, o que Deus faz em Gênesis 11. Averiguar. É interessante isso que Deus faz. Em Gênesis 11, 5, diz assim: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. A torre de Babel. Ora, o que significa o Senhor descer? É porque no céu não dava para ver? É porque ele não sabia o que estava acontecendo? Ele não é onipresente? Resposta: essa é uma figura de linguagem para nos dizer que o Senhor checa todas as atitudes pecaminosas. O Senhor, Ele apura os fatos, Ele encontra as provas antes de dar o veredito. Antes dele confundir as línguas, Ele prova a existência do pecado. Ele é justo. Ele faz a mesma coisa com Adão. Ele desce para verificar, ele pergunta a Adão. Adão atesta o pecado com a sua resposta. Ele faz isso com Caim. Ele pergunta a Caim: onde é que está o teu irmão? Por acaso eu sou o cuidador dele? Olha, eu estou atestando que não existe arrependimento, que ele só está cuidando dele, ele só quer saber do umbigo dele. Isso é para mostrar: Deus é justo. E essa delegação, irmãos, ela foi composta de 11 homens. 10 homens líderes de cada tribo e um sacerdote aqui, que nesse caso é Finéias, filho de Eleazar, sacerdote aqui. Olha o versículo 13, por favor. Versículos 13 a 18. Vai dizer assim: e os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar,
aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos dos milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não estamos purificados, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. A indagação é: por que vocês fizeram a abominação contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor? Essa aqui é uma citação direta a Números 25, quando o próprio Finéias é usado por Deus para destruir a idolatria que fizeram a Baal no meio do povo, dentro do tabernáculo. Será que isso aqui não bastou para vocês? É isso que eles vão dizer? Como estamos agindo, irmãos? Como nós estamos agindo diante da iniquidade, da apostasia, diante das atitudes erradas das pessoas ao nosso redor? Muitas vezes, por serem nossos amigos, nós não temos a coragem de exortá-los, de repreendê-los. Ou simplesmente, irmãos, nós estamos pensando igual a eles. Olha, eu não vou exortá-lo porque isso não é tão grave. Eu não vou exortá-lo porque isso não é nada demais. A atitude aqui é, primeiro, antes de declarar guerra contra eles, a atitude é de resgatar os irmãos. Veja, eles não vão levar o exército da primeira ida. Na primeira ida é essa comissão aqui, esses 11 homens. Eles querem convencê-lo do pecado. Se eles não aceitassem, eles voltariam com o exército. A primeira ida, olha que interessante, a primeira ida foi de paz, para que eles entendessem. Irmãos, essa narrativa aponta para a história da redenção, porque a primeira vinda de Cristo foi de paz, mas a segunda será de guerra. A Bíblia fala: ele veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Na primeira vinda, ele veio para morrer, não pelo mundo, ele veio para morrer pelos seus, ele veio para morrer pelos que o Pai separou para ele. Ele não veio para salvar todos, ele veio para salvar os eleitos. O mundo deveria adorar o Messias, o mundo vai crucificá-lo. Por quê? Porque ele está atestando que esse é o resultado do pecado. Pelo menos o seu povo reconhecê-lo. Os judeus, mas nem esses. A crucificação de Cristo é para morrer pelos seus, mas também é para atestar o que o pecado pode fazer, a ponto de matar o próprio Filho de Deus. A primeira vinda de Cristo também é para atestar o que o pecado faz com a humanidade. É por isso que a sua segunda vinda não vai ser mais para conversar, não vai ser mais para pregar, feito ele pregou. Vai ser para guerra, guerra contra o pecado.
de uma vez por todas, contra o diabo, contra a carne. Ele irá vencer. A gente viu de manhã, que fantástico, não é? Os 2 episódios de Sansão é a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aqui também nós temos o mesmo princípio. A gente viu o texto lá de Apocalipse 19. É interessante um comentário do J. Cabil sobre esse Apocalipse 19, porque ele vai dizer que quando Jesus vem com um exército de anjos, ele não deixa nada para os anjos. Os anjos são apenas testemunho do que ele faz com os ímpios. Mas o anjo não mata um ímpio. Jesus mata todos. O exército de anjos é só para testemunhar o que Jesus sozinho faz com os ímpios. Cristo sozinho guerreando. Todo ato rebelde, olha o princípio, precisa de uma primeira vinda. Na igreja, isso é uma tentativa de restauração. Amor e zelo devem andar juntos. E não existe disciplina bíblica sem amor. Olha o versículo 19. Olha que palavra aqui profunda, irmãos, no versículo 19. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Se a terra de vocês é imunda, venham morar conosco. Esse é o apelo aqui dessa comissão. Se a causa da apostasia é a terra, é a tradição pagã dessa terra, talvez, não viva nela. Passem para outra terra, que nós vamos nos organizar aqui. Nós vamos administrar aqui. E nós vamos dar algumas cidades nossas para vocês. Só pedimos a vocês não se rebelem contra o Senhor. Esse é o apelo, é a tentativa da restauração. Vamos resolver, mas não se voltem contra o Senhor. Versículo 20, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Ele não morreu sozinho. Todos nós vamos pagar pelo pecado de vocês, porque Deus é justo. Quando um peca, todos pagam, porque somos um só corpo. Eles entenderam isso, irmãos. Eles estão dispostos a entregar a própria moradia, a cidade que eles já dividiram, para que não houvesse apostasia. Esse é o amor que custa caro. É o amor que não é fácil de manifestar. Se essa fosse a realidade aqui, se eles tivessem pecado aqui, a gente vai ver futuramente, e se eles topassem essa proposta, isso ia envolver sacrifício das outras 10 tribos, dedicação, doação. O Francis Schaeffer vai dizer que esse é o amor que conquista o povo de Deus. O amor que atrai as pessoas para a igreja não é um amor superficial. Isso não vai sustentar as pessoas na igreja do Senhor. Mas será, irmãos, que essa foi de fato, e é o que nós vamos indagar agora, essa foi de fato a intenção dos Rubenitas, dos Gaditas e meia tribo de Manassés, né? Será que esse boato que chegou aos ouvidos de Josué, ele foi de fato, eles estavam adorando ao Senhor do outro lado do Jordão, e é agora que isso será averiguado. Afinal, irmãos, para haver disciplina, por isso a comissão que é levada para lá, tentar restaurar, se não restaurar, conseguir provas contra eles. Isso é o que consiste a primeira vinda. A crucificação de Cristo é a prova contra o mundo, do que o pecado faz com o mundo. Para haver disciplina, precisa existir provas. Seja uma confissão, seja provas concretas para combater a mentira
de um rebelde, precisa-se de evidências. O que nos é dito aqui, irmãos, a resposta das 2,5 tribos do que eles estavam sendo acusados aqui, a resposta deles já mostra uma total submissão ao Senhor. E que nenhum altar levantado aqui foi levantado para se opor ao Deus de Israel. Vamos ver agora a resposta. A resposta deles é uma declaração firme de que eles temiam ao Senhor. Eles não fazem como muitas pessoas fazem hoje. A gente fala a palavra de Deus, a gente diz que a pessoa está errada e ela diz, olha, mas essa é a sua opinião. A minha opinião é diferente. A sua opinião é essa aí que você está falando, está pregando aí, mas a minha é diferente. Você segue a sua opinião e eu sigo a minha opinião. Mas eu não estou falando a minha opinião. Eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou dizendo o que é que Deus requer do seu povo. Não, isso é o que você acha. Essa é a sua interpretação. Eu vou seguir a minha opinião. Eu vou fazer que nem Sansão, não é? Fazer segundo os meus olhos. É isso. Esse é o declínio. Quem trata a palavra de Deus como opinião, não conhece a Deus. O crente não pode tratar a palavra de Deus, a lei de Deus, como sendo relativa. Como sendo uma visão dentre tantas outras que eu posso escolher. O leque de interpretações, de visões que eu posso escolher. Não, se Deus falou, essa é a única verdade. É aqui que eu sigo, nós devemos viver segundo o que Ele ordenou. Entenda, irmãos, versículos 21 a 23, veja a resposta das 2,5 tribos. Vai dizer assim, então os filhos de Rúben, os filhos de Gad e meia tribo de Manassés, versículo 21, responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe e Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje, se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para, sobre ele, oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Olha, as 2,5 tribos, eles concordam com a natureza da disciplina. Eles disseram, se foi isso que fizemos, não vai ter guerra. A gente se entrega. Não vai ter guerra. Vai ter uma chacina. Porque a gente vai se entregar. Essa é a resposta. A gente reconhece que a gente não pode se afastar da lei de Deus. Se fizermos isso, aceitamos a disciplina. Eles aceitam o julgamento do povo. Eles aceitam que esse é o padrão de adoração. Quando eu aceito a disciplina do Senhor, quando eu aceito a disciplina das autoridades da minha igreja, eu estou aceitando a palavra de Deus. Eu estou aceitando a lei. Mas não temos um final feliz aqui. Temos um final feliz aqui, mas não temos um final feliz, irmãos, na maioria das igrejas quando nós tratamos sobre disciplina. Não temos um final feliz quando nós tentamos desenvolver uma conversa e tentamos restaurar um mal entendido. Não temos um final feliz na maioria das igrejas, para a nossa vergonha. Normalmente, na igreja, batalhas como essa não terminam bem. Ao contrário daqui, que terminou bem. Qual é a explicação aqui, irmãos? Veja os versículos 24. Pelo contrário, fizemos um altar por causa da seguinte preocupação. Amanhã, talvez, os filhos de vocês dirão aos nossos filhos, o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Rúben, filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor.
E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos, vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dEle, como com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos, vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos, se no futuro disserem assim a nós ou a nossos descendentes, responderemos, veja o modelo do altar do Senhor, que os nossos pais fizeram, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. O altar edificado aqui não era para culto, não era um altar para ofertas aqui, holocausto, como eles vão dizer aqui. Um comentarista chamado Montgomery Boyce, ele vai dizer assim, não era um altar funcional, mas uma lembrança, um memorial do altar em Siló. Algo muito semelhante ao que eles fizeram, por exemplo, ao monumento de pedras que eles vão levantar logo em seguida eles terem passado o Rio Jordão. Eles vão fazer aquele monumento simplesmente para olhar e lembrar. É só aquilo ali. Um altar para fazer um culto à parte de Siló. Essa não era a intenção. Ou seja, irmãos, a intenção dessas duas tribos não era dividir a igreja, mas era unir as 12 tribos. Francis Schaeffer vai dizer assim, houve um claro acordo na importância da doutrina e da verdade, no entendimento de que a santidade de Deus demanda que nos curvemos diante dele. Eles seguiram a ordem de Josué no versículo 5. Amem a Deus e guardem os seus mandamentos, sejam fiéis e sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. E existia um final feliz, irmãos. O versículo 30 vai dizer, quando o sacerdote Finéias e os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de militares de Israel, que estavam com ele, ouviram essas palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e meia tribo de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e meia tribo de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor, assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Um final feliz aqui. Amor a Deus acima de todas as coisas. Nós temos, entenda, irmãos, olha como esse capítulo é interessante. Nós temos tanto o zelo das duas tribos e meia, quanto o zelo das outras 10 tribos. Aqui foi um zelo que se desentendeu com outro zelo. Mas com a conversa e com a atitude aqui da restauração, tudo se resolveu. Uma parte foi tratar com eles para ver se eles teriam que iniciar uma guerra por causa de uma suspeita de apostasia. E a outra parte não fez nada com a intenção de quebrar a lei de Deus. E não quebraram, pois ninguém adorou a Deus no altar que estava lá. Deus só poderia ser adorado nesse contexto em Siló. Ambos amavam ao Senhor, consequência, houve paz no meio deles. Houve paz no meio deles. Salmo 85, 10 vai dizer assim, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Foi exatamente isso que aconteceu quando a graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz, elas se beijam.
Aqui é uma linguagem poética para dizer, existe comunhão entre justiça e paz. Existe justiça e paz. Qual é a nossa função nesse mundo, irmãos? É glorificar a Deus. É mostrar o caráter de Deus no meio desse mundo que é rebelde, que não vai concordar conosco, saiba disso. Mas nós não podemos parar, nós temos que apresentar a vontade de Deus no meio da confusão, no meio da rebeldia. Não é fácil. Não é fácil até mesmo entre cristãos, que dirá fora daqui. O mundo, irmãos, não entende, e o mundo nunca vai entender o que aconteceu aqui. Porque no mundo existe verdade para você e existe verdade para mim. No mundo existe relativismo. Um padrão de moralidade para você e um padrão de moralidade para mim. É assim que o mundo vive. É egoísmo, é ódio, é ignorância. Tem um teólogo chamado Sinclair Ferguson. Ele é um teólogo escocês. E ele, num certo momento, dando uma palestra para jovens pastores, eu queria ter ouvido essa palestra antes, eu não tive essa oportunidade, mas chegou o tempo, né? Olha a fala dele. Ele vai dizer assim, abre aspas, se vocês amarem apenas a verdade e não a igreja, vocês se tornarão pastores mesquinhos e ligarão apenas para picuinhas relacionadas a coisas que não têm relevância no meio da igreja. Se vocês amarem apenas a igreja e não a verdade, vocês irão negociar com os irmãos, aceitando todas as diversas opiniões e deixando o relativismo entrar na igreja. E aí ele continua dizendo assim para os pastores, deixem eu dar um conselho de quem está terminando a jornada no trabalho da igreja. Deixe claro para a igreja que você os ama e que ama a verdade. Deixe claro para a igreja que você ama os dois. Podemos combinar zelo com a verdade. Só assim nós vamos ter verdadeira comunhão no meio da igreja. Deus vai ser adorado da forma como Ele requer. E assim teremos paz, comunhão. Que essa seja a base. Nesses versículos, irmãos, apenas concluindo, a apostasia é tratada como apostasia. Não é? Aqui existe uma conexão clara entre a desobediência e o sofrimento, não apenas de um. A desobediência de um leva ao sofrimento de muitos. Se nós afirmarmos fazer parte do corpo de Cristo e não vivermos de forma fiel, quem está tentando viver irá sofrer, porque você não está comprometido, porque eu não estou comprometido. Quem está tentando viver sofre. Quantas situações, irmãos, por falta de maturidade, por falta de zelo, nós tomamos e muitas vezes a gente pensa assim, não, o que a gente fez, isso aí não vai dar em nada. E aí tem consequência. E aí pessoas, elas passam a sofrer. De repente, quem a gente menos espera está sofrendo por causa de uma atitude nossa, por causa daquilo. Por quê? Porque o pecado é isso, irmãos. O pecado, ele faz a gente esquecer, ele faz a gente parar de medir as consequências dos nossos atos. É por isso que a gente não pode parar, irmãos, de orar uns pelos outros. A gente deve chegar no nível de comunhão em que o seu sofrimento é o meu sofrimento. Se você está sofrendo, eu também estou. Se você está buscando resolver esse problema, eu também tenho que estar buscando com você. Essa é a comunhão. E a sua vitória e os seus momentos bons também são as minhas vitórias. Dessa forma, o nosso sofrimento vai ser compartilhado e a nossa carga, ela vai ser dividida. Carga dividida deixa o problema mais leve, um com o outro. E se todos nós comemorarmos
as vitórias e as conquistas um dos outros, a festa vai ser maior, a festa vai ser mais glamurosa. Irmãos, o tipo de amor que leva as pessoas para perto de Deus, Jesus já mostra esse padrão. É o amor que custa caro, é o amor que leva tempo, é o amor que não pega atalhos. Veja a atitude desses irmãos. Relendo aqui o versículo 19, se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo. Estamos dispostos a doar as nossas terras para que vocês não se percam, porque somos um só corpo. E é isso aí. É isso que nós devemos preservar na nossa igreja. E é isso que deve ser o nosso forte, é a palavra do Senhor, a lei de Deus que nos guia, que o amor e que o zelo, eles possam andar juntos, em todas as decisões que a gente tomar. Na semana passada, nós estivemos lá no Templo da Aliança, na inauguração, quando eles voltaram para casa, para a rua deles. E é interessante, eu não sei você que de Bereia, que estava lá, é notório, isso é normal. Não custa sonhar, sonhar não custa caro, né? Não paga, é de graça. A gente olha para aquele templo belíssimo e a gente pergunta assim, poxa, será que um dia a gente vai ter um desse, né? A gente olha e diz assim, poxa, será que Deus vai nos abençoar um dia com esse templo? Ou a gente pelo menos vai ter um lugar fixo, né? A gente vai ter um local aqui. É impossível a gente não pensar nisso. E olha, isso não é pecado. Né? É só não cobiçar o tempo da aliança, né? É só a gente pensar no nosso. Isso aí não é pecado, essa preocupação é válida, nós devemos pensar nisso, nós devemos orar por isso, pelejarmos, planejarmos, sem deixarmos de ser realistas. Mas entendam, irmãos, essa não deve ser a nossa maior preocupação. É claro que quando esse espaço for pequeno, essa vai ser uma preocupação e a gente vai ter que pensar numa forma de resolver e a gente vai pedir sabedoria de Deus para resolver. Mas a nossa maior preocupação, o nosso foco sempre deve ser, será que no futuro nós vamos ter mais fidelidade, nós vamos ter mais amor às Escrituras do que agora? Será que nós vamos estar progredindo? Será que nós vamos estar sempre progredindo em agradar a Deus? Essa é a prioridade no zelo. Irmãos, entendam, certamente as outras coisas serão acrescentadas. Não vamos cometer os erros do passado, os erros de muitas igrejas, nos preocuparmos apenas com a obra física e esquecermos do essencial, a obra espiritual. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da Tua palavra, nós te agradecemos por